Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bom, não vou entrar em nenhuma discussão teológica para aqueles que têm uma certa dificuldade em acreditar no arrebatamento da igreja. Esse não é um ponto essencial, não é vital. O que você precisa concordar é o que todos concordam, independente da linha teológica, em relação à escatologia, que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E a igreja que ele vai levar é uma igreja cheia do Espírito Santo, incendiada, possuída por Deus. Uma igreja, um corpo compatível com a cabeça, não incompatível. Não é uma igreja fraca, covarde, mimizenta, ofendida. Não, é uma igreja forte, que tem um estilo de vida sacrificial, puro, santo, totalmente entregue a Ele. A igreja que o Senhor vem buscar, ela está cheia do Espírito Santo. Ela vive queimada, ardendo por Deus. Sua candeia está acesa porque ela vigia o tempo todo. Porque esse foi o problema das tolas, das 5 virgens tolas. Elas não carregaram mais azeite, porque eu ainda mostrei a candeiazinha, ela tinha uma duração de 3 a 4 horas, aquele azeite, para manter aquele fogo. Então ela precisava ser primeiro lavada e depois cheia com azeite. E a duração é aproximadamente de 3 a 4 horas. Isso significa que eu preciso estar atento, nós precisamos estar atentos para reabastecê-la. Nós somos, essa candeia é você. As candeias representam a igreja do Senhor, o povo de Deus, que precisa estar o tempo todo reabastecendo para manter o fogo. O que ocorreu é que as 5 tolas não se preocuparam em levar o azeite extra, em ter azeite com elas. E quando veio o anúncio que o noivo estava chegando, elas ficaram aflitas e foram pedir para as sábias. E as sábias disseram, não podemos, porque pode faltar para nós, porque a graça é uma coisa individual. Eu não tenho como transferir a graça que eu recebi para você, nem você para mim. E como a salvação é algo individual, o pai não salva o filho não salva o pai. Né? Deus, a gente já sabe, você já ouviu muitas vezes, que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Por isso que os nossos filhos terão que ter um encontro com Deus, nossos netos terão que ter um encontro com Deus. Todos, hoje nós estamos conduzindo, e eles estão participando, mas vai chegar aquele momento que todos eles terão que ser
queimados. E vão ter que ter o seu próprio relacionamento. Não vai dar mais para andar à sombra do papai e da mamãe, e dependente só das orações da vovó e do papai e da mamãe. Eles vão ter que lutar por si mesmos, eles vão ter que orar, eles vão ter que buscar a Deus e ter um encontro com Ele e começar a construir um relacionamento com Deus, o que é maravilhoso. Quando eu comecei a ver que Deus estava trabalhando na vida dos meus filhos para que eles tivessem um encontro com Ele, foi maravilhoso. É desafiador, porque às vezes você vê que Deus vai ter que mexer nas circunstâncias, mas também foi maravilhoso, porque eu vi cada um construindo o seu relacionamento com Deus, e agora não era mais o Deus da mamãe, ou o Deus da vovó, agora é o meu Deus. Você vai ver que por muito tempo, você encontra Jacó falando do Deus de Abraão e o temor de Isaque. Até que chega o dia que ele fala, o Deus a quem eu tenho servido e tem me livrado. Por muito tempo é o Deus de Abraão e o temor de Isaque. Até que chega aquele dia que ele se torna o meu Deus. Agora é o meu Deus, o Deus que tem me ensinado, que tem me ajudado, que tem cuidado de mim, que me trouxe até aqui. A coisa muda, muda completamente. Bom, que nós vemos esse início de dores, isso é inegável. Os especialistas dizem que nos últimos 50 anos aconteceram a maior parte dos terremotos. Um portal chamado Portas Abertas dá um número assustador em relação à perseguição à igreja do Senhor e mortes em 2024. Esse dado eles liberaram em 2024 de cerca de 380 milhões entre assassinatos e perseguições absurdas a cristãos. Nós vemos o ódio pelos judeus crescendo. Israel é citado é uma nação que é citada nos noticiários todos os dias. Essa boca demoníaca, que é a boca do engano que Apocalipse fala, ela tem tomado proporções absurdas que a mídia, para enganar, para desinformar, para controlar, para influenciar as pessoas para a direção que elas querem. O engano foi apresentado por Jesus como um dos sinais. Tem muito engano. Muito engano. Teologias várias, não bíblicas. Ensinos com base na conveniência. A porta está estão alargando a porta dia após dia. O hedonismo cresce. As pessoas estão viciadas em prazer. Elas estão distraídas. Tudo que eu apontar, é difícil você não saber. Mas sabe qual é o perigo? É nos acostumarmos. O que eu tenho percebido é que muitos cristãos já estão se acostumando, que é assim mesmo. É desse jeito.
O maior perigo é você se acostumar com o que está acontecendo, não te assustar mais, não incomodar mais, não ferir mais a sua alma. Não incomodar você. É assim mesmo. Quando o pecado não incomoda mais, é porque você está se acostumando, aquilo está se normalizando de alguma maneira dentro de você. Você pode não estar fazendo, mas você está convivendo bem. É a história do Ló. Ele não estava fazendo o que aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra estavam fazendo, mas ele convivia naquele lugar. Aí a Bíblia fala, até no Novo Testamento, que ele até se afligia, mas ele convivia. E aquilo foi tomando a mente da esposa, foi tomando a mente das filhas, e aí você conhece a tragédia que foi. O tamanho da perda, né? As perdas foram muito grandes. Então nós vivemos tempos que já foram anunciados, onde Amaleque tem tomado conta dos corações. É muita amargura, para onde você olha, um povo ofendido, um povo medicado, um povo dependente de entretenimento, um povo distraído com as mais diversas coisas e que tem perdido a fome por Deus. Mas os sinais estão aí. Mas o que acontece? Se você acostuma, você não consegue mais ter o discernimento. E é o que mais está faltando em muita gente, discernimento. De que os sinais estão aí. Os sinais estão aí, meu Deus. Os assassinatos e perseguições a cristãos têm aumentado. Contra a igreja tem aumentado. O ódio contra os judeus tem aumentado. O que aquele grupo terrorista fez com Israel não é possível ver. Não é possível ver. São coisas, assim, impossíveis, de tão terríveis que são as imagens. Não é possível. E todo mundo ignora. Ignora e não quer saber. E é sempre o erro de Israel. Se Israel não se defende, vira pó. E aí você vai vendo, até cristãos emitindo uma opinião contrária a Israel. Parece que o povo não lê a Bíblia, mas não lê mesmo. Essa é a geração que menos conhece Bíblia e que alguns querem mostrar que são os inteligentinhos que conhecem alguma coisa, mas é totalmente contaminada a visão teológica da pessoa, contaminada por ideologias demoníacas. Então, você vê pessoas falarem coisas assim, bizarras, mas a Bíblia apontou para isso. Muitos falsos profetas, muito engano. Agora, o problema do engano é que ele é enganoso. Esse é o problema do engano. É que você não vê que é um engano. O engano é enganoso. O engano te engana. Esse é o problema. Você não tem discernimento. É um engano, mas para você não é. Você não se vê sendo enganado. Para você, é o que é. Porque te falta discernimento. E aí as coisas estão acontecendo diante dos seus olhos, Satanás já está cirandando com a sua vida e você não está discernindo que você está sendo manipulado.
que você caiu numa teia e está sendo levado. Mas isso acontece quando você começa a se desviar. E você não se desvia de uma vez. Você vai se desviando devagar. É devagar, você começa com pequenas distrações. A fome por Deus, ela não acaba da noite para o dia. Ela simplesmente vai morrendo devagar, porque a sua fome por outra coisa vai tomando lugar. E é onde Satanás começa a normalizar coisas que antes para você eram inadmissíveis. Agora, elas começam a se tornar comuns, para alguns até natural. É o que é. E a pessoa vai sendo levada. Porque Satanás, ele se transforma até em anjo de luz para enganar. E não foi o lado ruim da árvore do bem e do mal que atraiu a Eva. Foi o lado bom. O que está atraindo as pessoas não é uma coisa ruim para elas. O que é apresentado é bom, é gostoso. É difícil de dizer não. Aí está o problema. O que atrai as pessoas não é o lado ruim. Não é o lado ruim, é o lado bom. É o lado bom. E elas estão fazendo escolhas incrédulas, com base num engano, como a Eva fez, e não foi. E não tem sido por conta do que é ruim, mas do que é bom. Algo que é bom. Para Eva, tudo aquilo era agradável, está escrito, agradável. Parecia gostoso. E ela também queria aquele conhecimento. Né? Já que foi apresentado a ela mesma, ó o engano. Ela já era como Deus, mas foi dito, ó, vocês serão como Deus. Ó a sutileza do engano. Como você vai ser como Deus? Como? Eles já eram como Deus. Feitos à imagem e semelhança do Senhor. E não é aí exatamente onde o Satanás tem atacado mais? Na imagem de Deus? É na imagem de Deus. Você vê um ataque à imagem de Deus. Quando atacam o gênero e querem confundir tudo, quando matam um bebê no ventre, todos esses atos considerados abomináveis pela palavra de Deus, tudo isso é abominável para Deus. É um ataque à imagem de Deus, à feitura de Deus, à obra-prima de Deus, que é o ódio de Satanás. Ele ataca a imagem de Deus. Aquilo que Deus fez à sua imagem e semelhança. Se você observar, todo dia eles trabalham para coisificar o ser humano, para diminuir o ser humano, para matar o ser humano, e levar um a odiar o outro. E assim, você vai vendo que isso é antigo. Quando você lê sobre Nimrod, você vê o valentão, aquele que se levantou com um único intuito de dominar as pessoas. Porque Babel, e ele dominou sobre Babel, aquela torre era exatamente ir contra a ordem de Deus. E fazer o quê? Um governo único. Uma só língua, uma só moeda, um só sistema, onde um mandava e dominava seu bel prazer, e escravizava os outros.
Esse negócio de escravizar os outros, de tirar a liberdade dos outros, não é de agora, porque isso é um mal que nasceu no coração de Lúcifer. De Lúcifer. Então, o chamado como aquele que foi chamado pelo o mentor do Barack Obama, que ele fez uma homenagem, uma dedicatória no seu livro bizarro e demoníaco, eu ofereço a minha homenagem ao primeiro e grande rebelde. E qual o ensino dele? Exatamente, levar as pessoas a se rebelarem, a rebeldia contra Deus, contra o sistema, contra a família, contra tudo que Deus disse que não era não, é bom. Tudo que Deus disse que é bom. Esse é o trabalho de Satanás. Então, por isso que ele trabalha tanto para destruir com as famílias, para as pessoas não casarem, não terem filhos, contra a igreja, contra o culto, contra a adoração, até porque ele era o líder da adoração. E ele se tornou Satanás. Então, ele não suporta a adoração a Deus. Pode ver que ele ofereceu a Jesus tudo para ser adorado por Jesus. Porque é a perseguição dele, ele quer ser adorado como Deus. A busca dele é ser adorado. Então, quando você faz a vontade dele, é uma forma de adoração. Quando você cede para ele, é uma forma de adoração. Quando você se submete às vontades dele, é uma forma de adoração. Quando você simplesmente faz o que ele quer que você faça, e que você sabe que é errado, você já leu, você ouviu que é errado, mas você vai lá e faz, é uma forma, você está se curvando, você está se dobrando à vontade dele. Algumas pessoas não se dão conta que muitas vezes elas estão de joelhos diante de Satanás, mas não é esse nome que elas dão. Porque na cabeça delas não é. Mas quando você cede à vontade dele, você está de joelhos diante dele. Você está agradando a ele, você está adorando. Porque você está fazendo a vontade dele, não é de Deus. Quando você diz não para Deus, você está dizendo sim para Satanás. Toda vez que você diz não para Deus, você está dizendo sim para Satanás. Toda vez que você sabe, você ouviu que tal coisa diante de Deus é errado, ele não apoia, ele não compactua, mas ainda assim você vai e faz, você está obedecendo ao mal. Quando você obedece ao mal, é uma forma de adoração, porque obediência é adoração. Quando você obedece a Deus, você está adorando a Deus. Aliás, se tem uma forma de adoração incrível, é a obediência. E algumas pessoas, elas vivem em desobediência. E quando você desobediência a Deus, então isso é uma forma de adoração a Satanás. Porque no mundo, biblicamente, não tem meio termo. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás. Por isso que o Senhor vai mostrar que esse meio, esse morno aqui, é um maior engano. Quando você não é nenhuma coisa nem outra. Mas Satanás não quer que você acredite nisso. Porque se você não acredita, ele pode conduzir a sua vida para onde ele quiser. Ele quer que você acredite mesmo. Não, isso aí é muito raro, isso aí é radical. Não é o que a gente tem ouvido muito hoje? Tudo é radical? Não é bem assim? As coisas mudaram? Não, a Bíblia não mudou.
A Bíblia não mudou. Os ensinos de Jesus continuam tão atuais como naquela época eles valeram para aquele tempo, eles continuam valendo para agora. A palavra é a mesma. O que Paulo ensinou na sua geração, ele vem ensinando para gerações. É só abrir o livro. Não mudou. Meus queridos, Jesus vai voltar. Prepara-te, ó Israel, você é o Israel de Deus, para te encontrares com teu Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Se precisa guardar, é porque tem um perigo de perder. Para que ninguém tome a tua coroa, a tua honra, a vida. Para que ninguém tome a sua eternidade com Cristo. Guarda o que você tem. Se você tem que guardar, é porque você pode perder. Não arrisque a coisa mais importante, que é a sua vida com Deus, a sua eternidade. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você imagina uma pessoa que só busca Deus pelo aqui e agora, pelos problemas desta vida. E tudo que ele busca é isso aqui. Mais prazer, mais lazer, mais isso, mais aquilo. Não eu. Paulo disse que estas pessoas são as mais miseráveis. Por quê? Porque elas têm uma cabecinha pequena. Elas estão perseguindo coisas falíveis, coisas que passam. E, obviamente, que em nenhum momento está tirando de você o direito de pedir ou obter coisas, mas que o seu foco seja este. O nosso foco tem que ser Deus, a nossa vida com Deus. Não deixar a nossa lâmpada apagar, a nossa candeia apagar. Aliás, é o que vem aqui, ó, é a parábola das 10 virgens. Porque como eu estava falando a respeito delas, quando as 5 sábias entram, elas têm que sair correndo para comprar em cima da hora. Todo mundo sabe. Quando elas foram e pediram para as sábias, dá um pouco do seu azeite. Ou seja, elas estavam deixando claro, tem algo errado aqui. Todo mundo sabe quando ele está decadente espiritualmente. Não tem como a pessoa dizer assim, não, eu não sei, sabe, você sabe, mas é melhor eu me convencer que não, que está tudo bem, e aceitar ser morno, me enganando, que tudo bem. Não, eu creio em Jesus, mas ele não é prioridade, ele não é o foco principal da vida da pessoa, não é o que ela mais busca, ter um encontro com ele, comunhão com ele, estar com ele. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Por isso que quem fica muito preso a problema, corre o risco de perder o principal. Porque Paulo chamou esses sofrimentos que a gente vê leves. O que você está vivendo aqui faz parte da vida. Até porque aqui, queridos, por melhor que você esteja, completo, só no céu. Aqui não é o céu. Aqui você ainda está na terra.
Você ainda não recebeu um corpo glorificado. Então você resolve um problema, fatalmente daqui a um tempo aparece outro. Você tem ataques, tem desafios. E qual é a visão? Qual a visão que você tem que ter? De não tirar os olhos de Jesus. Você não pode tirar os olhos de Jesus. Porque se você tirar os olhos de Jesus, você vai colocar em prazeres, você vai colocar em problemas, você vai colocar em ofensas. Você vai se perder. Mas se você permanecer focado no Senhor, isso tudo passa. Vê um problema, você sabe que com Jesus você já luta com a vitória. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Tem uma lista de problemas lá que podemos passar. Nós vamos passar. Se chegar, a gente passa. Ou seja, aqui, enquanto estivermos aqui, teremos desafios. Mas o nosso foco é Cristo, é permanecer olhando para Ele. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vão morrer. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu acredito nessa trombeta que vai soar. E que os salvos, só os salvos vão ouvir. E que os mortos em Cristo serão ressuscitados para receber um corpo glorioso e vão se encontrar nas nuvens com Jesus. E nós, espero, não sei, vou ver o arrebatamento aqui ainda em vida ou vou dormir do Senhor, não sei. Mas seja como for, eu o verei. Você o verá, é o que cremos. É no que cremos. Nós cremos isto. E os vivos serão transformados, levados. E aí eu pergunto a você, se Jesus está aí às portas, o que está te segurando? Se a igreja for tirada, e eu acredito que ela vai, tudo isso que hoje toma seu coração, vai valer a pena? Tudo isso que controla você, terá valido a sua eternidade? Esses sentimentos, esses prazeres, esse sentimento, sabe, sim, eu quero estar no domingo na igreja, mas sabe, eu também quero curtir algumas coisas, e eu quero isso, eu quero aquilo. Será que você está dando prioridade a Deus de verdade? Ou talvez você está tentando se dividir. Um pouco para Deus, um pouco para a carne, um pouco para o mundo. E talvez até com aquela historinha que você vai estar em tal lugar, porque você vai estar evangelizando, você vai não sei o quê. Quem quer evangelizar, evangeliza agora. Se eu quero evangelizar alguém, eu estou fazendo isso agora. Nem sempre participando do que o ímpio participa é uma boa opção para se evangelizar.
Eu já contei diversas vezes em eventos familiares que me oprimiam, que eu não queria estar lá. E tudo que aquele povo não queria era ser evangelizado. Abrir a boca para falar de Jesus era receber de cara uma piada ou algum tipo de ofensa. E eu entendi de Deus que lá não era meu lugar. E que aquele povo não tinha coração para ouvir nada de Cristo. Eles não queriam. E foi quando eu quis, eu senti no meu espírito, assim, claramente, aqui não é lugar para você. Você não tem que estar aqui. Não é porque é um evento familiar que eu tinha que estar lá. O próprio Deus me deixou aquilo claro, isso não é lugar para você. Então, nós precisamos daquilo que eu falei no início, discernimento. E parar de nos enganar. Porque tem lugares que não são para nós. Tem amizades que não são para nós. Tem eventos que você não deve estar lá. Tem comportamentos que não cabem na nossa vida. Tem coisas que Deus já encerrou. Gente, tem coisas que Deus já deixou claro. Ei, eu encerrei com isso, eu não quero você aí. A própria pessoa já não tem mais alegria naquilo, ela não tem paz. E por que ela insiste? Tem gente que já não tem alegria nenhuma, não tem paz em estar em determinados lugares, mas ele ainda está insistindo em estar naquilo. Por quê? Por que insistir numa coisa que o próprio Espírito está dizendo? Ei, eu já encerrei com isso. Eu não quero você aí. Isso não é lugar para você. A gente sabe quando Deus está nos tirando de coisas, de lugares, de ambientes, de um sistema, de uma mentalidade, de um padrão, e está nos levando a purificar, a santificar. E nós temos que dar a resposta, uma resposta positiva para Deus. Sim, Senhor, eu estou aqui, estou à sua disposição. Cuidado! Nós vamos tomar cuidado para não sermos a mulher de Ló. Não foi o que Jesus falou, né? Uma citação pequenininha. Cuidado. Cuidado. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrai-vos da mulher de Ló? Porque a mulher já tinha saído. Ela já estava fora do lugar da destruição. E ela fez o quê, gente? E o Senhor fez essa citação tão importante, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela já estava livre, ela já tinha sido arrancada de lá. Os anjos já tinham arrancado eles de lá. E ela fez o quê? Olhou para trás. Não é o que muitos cristãos têm feito? Depois que eles foram arrancados de lugares terríveis, da destruição, estão a caminho do céu, da eternidade, eles agora param e olham para trás. E colocam tudo a perder. E ela virou, a Bíblia fala, uma estátua de sal que representa um monumento, um memorial. Que quem sabe agora na sua morte ela ainda possa evangelizar pessoas, ela possa salgar pessoas, né? Será que a mulher de Ló está salgando você? Ela virou uma estátua de sal. Será que ela está salgando você? Ela está influenciando você a não olhar para trás? Olhe o que acontece com as pessoas que olham para trás. Olhe o que acontece com pessoas que estão olhando para trás. É isso que você quer? Você vai olhar para trás? Se ela não for um exemplo em vida, ela continua sendo um exemplo do que não fazer
até hoje, porque Jesus a citou. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher já estava fora, mas olhou para trás. E quantas pessoas que depois de terem caminhado tanto, olharam para trás. Simplesmente olharam para trás. Queridos, quando nós lemos Daniel 10, nós vemos aquela luta, aquela potestade, aquele espírito que dominava o reino da Pérsia, ele recebeu a resposta da oração, mas levou 21 dias, era uma guerra para chegar até ele. Miguel teve que vir, e foi aquela batalha espiritual. Você tem que entender que existem potestades determinadas, incumbidas, de não permitir que as pessoas, que os crentes resistam. Você não percebe que de tempos em tempos vem um peso absurdo, parece que você não tem força para orar, vem um desânimo, você não quer adorar, você não quer orar, você não quer estar no templo. O que você acha que está por trás disso? Olha o que nós estamos vivendo, um esfriamento. Jesus falou do esfriamento, da perda do primeiro amor. Jesus falou da apostasia, que são sinais dos últimos tempos. Olha a apostasia. Quantas pessoas têm apostado da fé, têm se afastado da verdade? Olha o esfriamento. Eu olho num domingo de ceia. Quantas pessoas que em outro tempo não perderiam jamais um culto de domingo, quanto mais um de ceia. Elas perderam o temor. Elas não estão vendo que Satanás tem tido êxito na vida delas. E que esse esfriamento, essa distração, esse engano, que elas poderiam estar no templo, mas algumas se contentam no conforto de casa, podendo estar no templo. Por quê? Porque elas têm a disposição de ir ao restaurante, elas saem para ir. Elas saem para ir para o shopping, mas elas não precisam sair para vir para a igreja. O Senhor me levou a fazer esses 8 dias de jejum. E sabe o que eu pensei? Eu vi um povo sedento comigo às 5 da manhã. E óbvio que a gente sabe, isso, por favor, nem se prenda, eu nem precisaria colocar esse adendo, mas vou colocar. Eu sei muito bem que há pessoas que, assim, elas não têm como, o tempo delas saírem, o dia delas, as condições, elas não conseguiriam. A gente sabe. Mas, por outro lado, tem aqueles que a pergunta que fica é: você não precisa buscar? Está tudo perfeito na sua vida? Sua família está como você quer, suas finanças, a sua vida está tão bem assim, que você não tem necessidade nenhuma de buscar? Ninguém precisa? E mais, nem um dia, porque eu vi no domingo pessoas que não conseguiram estar durante a semana, elas vieram no domingo. Porque quem não conseguiria estar às 5 da manhã no domingo? Não sei. Quem não tem interesse. Quando Cristo não é importante. Quando a vida com Deus já não é mais importante. E não é que a pessoa não tem necessidades, só que ela está tão cega, o príncipe das trevas,
que trabalha para cegar o entendimento das pessoas. Tomou de tal maneira a mente da pessoa que ela agora está no engano. Ela está tão cega que ela não consegue ver que ela está desperdiçando portais, oportunidades, chamados para buscar a Deus e construir uma vida sólida. Ela não vê valor nas coisas espirituais. Ela não tem prazer nas coisas espirituais. Ela perdeu a fome por Deus. Que coisa triste. O esfriamento. O amor de muitos iria esfriar. O amor de muitos, o Senhor disse que esse seria um dos sinais. O amor esfriar. Apostasia, ofensa, escândalos, são sinais. Muitos falsos profetas, sinais. Guerras, rumores de guerras, fome, pestes. E não é o que a gente vê? São tantas pestes. E vírus. Viroses. De tempos em tempos. A pessoa vai no pronto-socorro, vai no médico, a virose. Vai passar de 3 a 7 dias. São tantas viroses, e bactérias, e problemas estranhos, e doenças que nunca tínhamos ouvido falar. E a ciência ia crescer e se multiplicar, o conhecimento, como nunca antes, não é isso que nós estamos vendo? Gente, tudo isso está na Bíblia, está escrito. Tudo que eu estou dizendo para você está lá. E um pouco mais talvez esteja esquecendo. Tantos falsos profetas, pessoas com o que Paulo chamou de comichão nos ouvidos. E tantos escândalos. E Jesus falou que muitos são os que entram pela porta larga. Muitos. Mas a porta estreita, poucos a encontram. Encontram, porque se a Bíblia fala, se Jesus disse encontra, porque não tem essa facilidade que a porta larga, está assim, ó, pode ir, está aberto, está para todo mundo ver. A porta estreita não, tem que procurar. Tem que procurar. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que há. Então, você só encontra o que você está o quê? Procurando. Procurando. Você tem que procurar. É como o Salmo 90, esconderijo do Altíssimo. Você tem que encontrar. É uma busca. Você busca. Você procura. Mas quantos estão procurando? Estão parando a vida para buscar, para procurar, para se aproximar de Deus. Mas o que é para a sua carne está fácil, livre acesso, facinho, à disposição, e te seduz. Mas o que é caro, é precioso, você tem que procurar. E o reino de Deus é como aquele que achou aquela pérola de grande valor, aquele tesouro. E aí ele vai e faz o quê, gente? O que ele faz? Ele vende tudo. Ele vende tudo. Porque agora ele encontrou e é isso que ele quer. Ele vende tudo, ele solta tudo. Porque agora é isso que eu quero para mim.
eu encontrei o que eu estava procurando. Agora eu solto tudo. Sou capaz de soltar tudo para ir em busca. E pegar aquilo que é precioso. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, visto que você guardou a minha palavra de exortação, o Senhor nos exorta a perseverar. Eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo. O que eu entendo sobre esse período de grande sofrimento e tribulação, nós observamos aqui que no original grego, ela corresponde à preposição que significa sair de dentro de algo, que sugere que a igreja será removida da tribulação. A igreja de Filadélfia, ela possui características que a tornam um modelo da igreja que será arrebatada. A igreja obediente, que mesmo tendo pouca força, mas ela guarda, ela segura firme, ela não solta. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Cuidado. Busca discernimento. Com o advento da internet, meu querido, tem tantas facilidades. Está tudo à mão, você pode ver tantas coisas que podem estar te desencaminhando, roubando a sua lucidez, o seu discernimento. E a carne, se você der lugar à carne, é óbvio, ela não quer porta estreita. Ela quer uma porta larga. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, mas já são sinais. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Não foi o que Jesus falou? Se me odiaram, odiarão vocês também. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. O que quer dizer aqui, não é só os escândalos, mas ofendidos. E não é o que nós temos visto? Gente, eu nunca vi, nesses anos todos de fé, tanta gente ofendida, tanta gente amargurada. Eu estou na lida lidando com gente. Mas é um negócio impressionante. As pessoas se ofendem com qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Mínimas coisas. Elas se ofendem com uma palavra que você fala. Uma mínima coisa. Elas se ofendem com o irmão do lado, elas se ofendem no estacionamento, elas se ofendem, assim, por coisas que você pensa, o quê? Elas se ofendem. Por quê? Porque Jesus avisou que é um espírito para achatar as pessoas, para derrubá-las, para elas verem coisas que não estão acontecendo, para elas se pegarem e se prenderem a coisas, se apegarem a coisas que vão destruir com a vida delas, mas elas estão sem discernimento, cegas.
Porque ao invés de elas estarem focadas em Deus, elas estão focadas nelas mesmas. Trairão e odiarão uns aos outros. Trairão, e não é o que a gente tem visto? Trairão e odiarão uns aos outros. São tantas traições, infidelidade, a falta de fidelidade, de lealdade. Cadê a lealdade? O povo de Deus é leal, o povo de Deus é fiel, o povo de Deus é perdoador, e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então virá o fim. Não significa que todos serão cristianizados, mas que o evangelho vai chegar. E com a internet, isso tem acontecido. Tudo tem sido acelerado. Porque a mesma internet que o mal usa para derrubar os distraídos, também faz com que a palavra chegue nos confins da terra. A palavra está à nossa disposição. Tudo que nós temos que fazer é nos alinhar com ela. Porque Jesus vai voltar. Isso é um fato inegável. E os sinais se intensificam e revelam dia após dia, porque tudo está sendo muito rápido. Os dias abreviados. Você não vê o ano passar, você não vê uma semana passar. A hora que você vê, o negócio voa. Por quê? O Senhor abreviando os dias. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já não é o que a gente está vendo? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Não é o que nós estamos vendo? Como que sentindo coceira nos ouvidos. E dá para você entender mais ou menos isso, se você pegar um cotonete e ficar ali, não é gostosinho? Hã? Fica ali, ó. É isso. Ó. Tem gente que, ó, nossa, isso é tão gostoso de ouvir. Ai, o sujeito está no lamaçal do pecado, mas você é lindo, você é maravilhoso, você é perfeito. Não tem nada de errado com você, fique como está tudo certo com você, é tudo que eu queria ouvir. Não é assim? Muita gente é assim. Aliás, não é o que eu estou falando, é o que Paulo falou. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Você está pregando a verdade para ele não quer te ouvir. Ele não quer ouvir você. Entregando-se o que, gente? A fábulas, a fantasias, a enganos, a mitos.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós conhecemos uma pessoa pelo quê? Pelos frutos. Um crente, quando ele é pressionado, sai o fruto do Espírito. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem que explicar um negócio desse, gente? É só ler. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E você vê que, ó, Senhor, Senhor, meu dono, mas o que é isso? Que Senhor é esse? Que não manda em mim, que eu não deixo mandar, eu faço a minha vontade, eu chamo de Senhor. Mas, na verdade, eu vivo independente dele. O que nós vemos hoje é que todo mundo quer um Salvador, mas não o Senhor. Essa história de Senhor e Salvador Jesus Cristo, não, só Salvador. Eu quero um Salvador, me salva de tudo. Mas Senhor não, porque eu sou o Senhor da minha própria vida, das minhas vontades, e eu vou fazer o que eu quero fazer. Você está ensinando para uma pessoa, escuta, esse seu estilo de vida está desalinhado de Deus e vai afundar com a sua vida. Não, mas é o que eu quero, né? Eu não quero dizer não para mim. Por favor, Jesus me salva, mas não tenta me dar ordens, nem dizer como eu devo viver a minha vida. Eu só quero que você me salve. Mas Senhor não, Senhor, você não pode ser meu Senhor, porque eu sou o Senhor da minha própria vida. Eu faço o que eu tenho vontade, a despeito da sua. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, por isso você tem que tomar cuidado. Esses caras aqui, eles estão falando, o Senhor Jesus disse, ó, não profetizamos em teu nome? Gente, sereis conhecidos por seus dons? Pelos dons? Você é conhecido pelos dons ou pelos frutos? Às vezes a pessoa tem o dom, mas não tem frutos. Ô, gente, vocês esqueceram que o Saul já estava assim, é difícil descrever o Saul, mais perdido do que tudo. E ele não profetizou, e profetizou o quê, gente? Como que ele estava quando ele profetizou? Quem lembra? Não é naquela fase com os profetas lá, não. Quando ele já tinha tomado rumos totalmente opostos e se distanciado de Deus, o Espírito de Deus o deixou, ele foi rejeitado por Deus. Lembra quando ele está perseguindo Davi, e aí tem aquela atmosfera de poder, e todo mundo profetizando, a atmosfera tomou, porque lembra que ele profetizou lá, ele tinha esse dom, lá entre os profetas, no início, agora ele profetiza de novo, ele profetizou, pelado, nu, profetizou nu. Ou seja, o que tem de profeta nu. O que tem de gente que até profetiza, mas está pelado. Fruto zero. Não dá testemunho. A vida não está alinhada com Deus. Ele está nu. Ele tem o dom. O dom ele tem. Mas ele não tem frutos. E ele também despiu suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel. Havia uma atmosfera, porque a atmosfera é um negócio interessante, gente. Se você entrar numa atmosfera de poder, não tem como. Ou você vai sair dali,
ou você vai ser tomado por ela, porque a atmosfera de poder toma as pessoas, até um Saul. Dá para ver que sim, né? E esteve nu por terra todo aquele dia, toda aquela noite, pelo que se diz. Está também Saul entre os profetas, só que agora nu, não é mais aquele Saul lá do início. Mas você vê que o dom ainda estava aí, ó. Mas alguém quer ouvir a profecia do Saul? Você acha que você ia confiar na profecia do Saul? Bom, pode ser até que o que ele falou, sim, falou, estava certo, mas o vaso ali estava longe de dar bom testemunho, de ser fruto, dar frutos. E já tinha sido rejeitado por Deus há muito tempo. Então, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que Jesus vai dizer para eles? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Meu Deus, mas eu sei que é difícil de entender um negócio desse. Como é que o sujeito operou dessa maneira, mas Deus não o conhece? Gente, eu penso que o Senhor nos testa no nosso discernimento, porque Ele começa o texto dizendo isso aqui, ó. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Se você ignora, é porque você quis ver o que você quis ver. Tem gente que ignora tudo que está diante dele. Está na cara, está estampado, mas ele ignora. Ele simplesmente ignora. Porque ele quer ouvir o que ele quer ouvir, ele quer ver o que ele quer ver. Não importa de onde aquilo está vindo. Ele está pensando nele, porque o foco do amor continua sendo ele. Continua sendo ele. Agora, eu não falei para você que nos eventos do Dr. Joe Dispenza tem curas de todo tamanho? Tem todo tipo de cura lá nos eventos. Os caras pagam uma fortuna para estar nos eventos dele. E os testemunhos de curas. E não foi isso que o Senhor falou? Que nós encontramos sobre os enganos e a manifestação do mal para enganar as pessoas? Escuta, nós não podemos ser tolos e passar por cima do que Deus muitas vezes está nos mostrando. Porque a verdade é que nós seremos conhecidos por nossos frutos e não dons. Eu não me surpreendo quando eu vejo alguém sendo usado por Deus, mas eu me surpreendo quando eu vejo alguém andando como o Senhor, vivendo como o Senhor, dando testemunho do Senhor Jesus na sua própria vida. Porque o dom não me salva. E Ele espera que eu dê frutos. Eu sou conhecida pelos frutos e não pelos meus movimentos. O quanto eu estou disposto, o quanto você está disposto a se entregar, a obedecer, a se alinhar com Deus. Então lhes direi abertamente, ó, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Até porque, queridos, crente mesmo, cristão de verdade, ele suporta um culto ruim, até entedioso. Não importa. Ele está lá, é aquele hino, vim para adorar-te, vim para dizer, eu vim aqui para adorar,
Eu vim aqui para dizer que tu és meu Deus. Totalmente amável, totalmente... Então, eu vim aqui para adorar o Senhor. Hoje parece que o pregador, não sei, não estava muito inspirado, não sei, parece que a palavra dele não... Mas não tem problema, eu vim para adorar-te. Eu vim. Eu fui formada desse jeito, não importava o culto. E olha que tinha culto ruim, alguns cultos bem ruins. Mas a gente não ligava para isso, eu pelo menos não ligava para isso. Porque nós éramos instruídos a ter o foco em Deus. Para o que você estava oferecendo a Deus, mais do que o que alguém estava me oferecendo. Ou seja, não fomos treinados para sermos consumidores, mas adoradores, investidores. E é isso que eu trabalho com você, para que você não seja um consumidor. A gente sabe quando a gente tem um consumidor na igreja. Ele reclama, ele cobra, e normalmente não faz nada. Ele quer o melhor de você sem fazer nada. Ele é um consumidor. Mas você não tem sido treinado a ser um investidor, um adorador, um doador de vida. Esse é o nosso ensino. Eu te ensino a ser um doador, a ser um investidor, a ser um adorador. Porque tem gente que ele vem com esse padrão lá de fora. Para onde ele vai, é isso, é consumir, é consumir. E não é o que está sendo estimulado em muita gente? Um padrão de consumidor. Nós vamos entreter o povo, senão o povo não fica. Gente, o que tem de gente falando isso? Lideranças. Não, porque agora se você falar assim, porque se você pregar muito tempo, se você falar de pecado, não, você tem que mudar, você tem cursos para você aprender a mudar técnicas, a mudar a sua linguagem e falar diferente. De uma maneira que não vai ofender, que não vai incomodar. Porque senão as pessoas não ficam. Tem livros, tem cursos. Parece que é brincadeira, mas é sério. A gente tem uns nomes, sabe? De vez em quando viaja aquela turma para ir fazer o curso, aí vem, é tudo a mesma linha, você vê a linha de falar, a linha de agir, o mesmo, por quê? Foram influenciados pelo mesmo padrão. Eles começam a trabalhar nos mesmos moldes. Gente, eu falo a verdade para você. Eu não aguento... ontem eu falava isso para o meu filho. Falei, filho, eu tenho uma visão de vida muito clara. Eu sei bem o que eu não quero e eu não quero. Eu não gosto disso. Fui apontando para ele, não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. Então, não adianta. Eu sei o que eu acredito, eu sei o que eu tenho que fazer, e é o que eu estou fazendo, é o que eu vou me resistir fazendo. Eu abri mão de várias situações, eu vivo uma vida totalmente fechada. Não dá. Não gosto. Se for para eu ceder um tiquinho para um negócio que eu não acredito, eu estou fora disso. Eu sei muito bem como... Não adianta.
Eu me lembro ainda de algumas pessoas, quando eu parei, eu ia na Donep, né? E aí eu percebi que já não cabia mais para mim, porque era sempre a mesma coisa, né? A Donep, ela tem um padrão, então você não pode usar algumas expressões, você não pode um negócio, você não pode falar. Aí, às vezes, você encontra uns que são líderes daquele grupo, daquele lugar, que até o hino que você vai escolher, olha, não escolha o hino que fala sobre espírito, porque pode ser que alguém interprete para uma outra religião. Então, aquilo foi me dando um saco cheio. Sabe, me desculpe, a Donep é um trabalho maravilhoso, eu estou falando a Cleo. Me desculpe quem está lá, ele é maravilhoso, ele é um ponto de evangelismo maravilhoso, mas a Cleo entendeu. Gente, eu não estou cabendo nisso aqui. Eu não suporto isso, eu não vou ficar aqui um bonequinho, sabe? Ai, meu Deus, onde eu estou pisando? Não. Eu não quero, eu não vou para um lugar onde eu não vou ter o controle daquilo que eu acredito. Então, eu prefiro não. Sabe, eu me lembro uma vez, faz tempo, uma das vezes que eu falei, não quero, não vou aceitar. Eu já não tenho tempo mesmo, que o Ministério de Mudança de Vida toma toda a minha vida. Mas eu me lembro de um evento onde eu fui, fora do meu padrão, eu aceitei um convite, era ter um trabalho para as mulheres. Gente, eu estava pregando e o povo era músico passando atrás. Eu já olhava para aquilo e pensava, meu Deus do céu, se fosse no meu, eu já ia dizer, parar e dizer assim, rapaz, você não tem reverência com o altar, não? Se você tinha que mexer em algum cabo, alguma coisa, você tinha que ter mexido antes do culto começar. Agora, não é hora de você mexer em cabo. A não ser que alguma coisa aconteça, eles são obrigados a ir mexer. Aí os caras passavam para cá e mexiam ali, era um que conversava com o outro, aí era gente que andava para lá, andava para cá, e aquele movimento, e um que saía daqui, mexia dali. Era tanta irreverência, e isso que nem era a era do celular. Aí eu olho, tem gente na lanchonete rindo, conversando e tomando suco. Eu olhei e pensei assim, não é o que eu acredito, sabe? Fiz o melhor que eu pude naquela atmosfera, lutei com a minha força para mudar aquela atmosfera, mas dali eu falei, eu não vou mais aceitar convites, eu não dou conta disso aí. Eu não tenho controle, eu não posso fazer nada, eu tenho que respeitar que eu estou num outro terreno, é a casa dos outros, é o sistema deles, então já que eu não concordo, eu não posso, porque vai correr o risco de eu pegar de novo e eu não quero. Eu discordo disso. Não é assim que o culto funciona, ele tem que ter reverência. Eu sempre estou ensinando para você. Você vem para a igreja para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. Você não pode se movimenta de cá e se movimenta de lá. E é uma falta de consideração com o outro. Nós estamos aqui para prestar a nossa melhor adoração, Senhor. Então, eu ainda falando com meu filho, eu fui pontuando para ele. Eu falei, filho, eu não concordo com isso, não concordo. Então, não dá. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, onde eu estou, como eu acredito. Porque isso não funciona e eu sei. Eu sou uma pessoa de rotina. Eu sou uma pessoa que eu tenho aquele padrão, eu posso fazer a mesma coisa, comer a mesma coisa todos os dias que eu não enjoo. Eu faço há mais ou menos uns 20 anos a mesma batida no meu café da manhã, é a mesma, eu te dou o que eu boto há uns 20 anos, todos os dias, por 20 anos seguidos. Você vai falar assim, nunca muda, só quando eu estou em jejum.
Só quando eu estou em jejum. É a mesma coisa todos os dias. Eu posso comer a mesma comida todos os dias. Eu não tenho esse negócio de, enjoei disso. Eu não tenho que enjoar de nada. É o que eu tenho que fazer, é o que eu vou fazer. Acabou. Eu tenho que sentar aqui e ler esse monte de textos que eu tenho para entregar. Eu vou sentar. Se eu estou com isso, não importa, eu não pergunto se eu quero. Eu sento lá e eu decido. Vou entregar esse material hoje. Hoje eu vou entregar. Minha família sabe, olha, hoje eu tenho a minha agenda certa. Então, tal dia, amanhã eu vou trabalhar em tal coisa e eu vou entregar isso. Quando eu falo, vou trabalhar naquilo e vou entregar, eles sabem que eu vou entregar aquilo. Por quê? Porque eu me determinei a fazer aquilo. E quando você sabe o que você tem que fazer, você não pergunta se você quer. Então, dentro do meu chamado, eu sei o que eu quero. Aliás, eu sei o que eu não quero. O que eu não estou afim de suportar. Que vai me estressar, que eu não vou concordar, que eu vou acabar pegando um problema desnecessário. Então, não vou inventar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O que eu acredito. Eu venho aqui, prego para você um evangelho saudável, porque o Ministério Mudança de Vida é um ministério saudável, com uma teologia saudável, uma palavra que vai ensinar você a crescer, a amadurecer, a construir uma vida poderosa, a caminhar para a eternidade. Não somos perfeitos, porque perfeito você sabe muito bem que é Jesus Cristo. Mas, se você nos acompanha, você sabe que nós estamos lutando todos os dias para evoluir. Então é isso que eu estou ensinando para você. Esse é o foco. Fazer o que você acredita e você fica lá. Todo mundo tem que ter um lugar para chamar de lar. Todo mundo. Toda pessoa que fica pulando de galho em galho, ela vai acabar se perdendo. Você tem que entender qual lugar que Deus plantou você e você se colocar lá. Deus me plantou aqui e aqui eu vou investir minha vida, meu tempo, minha energia. Você corre o risco de se ofender? Corre, mas você é maduro. Você já perdoa na hora. Porque relacionamento significa ofender-se, se você não sabia disso. Relacionar-se, seja com o seu cônjuge. Quantas vezes você se ofende com o seu cônjuge? Quantas vezes você já se ofendeu ao longo do seu casamento? Com seus filhos, filhos que se ofendem com os pais, pais que se ofendem com os filhos, e nem por isso vocês se abandonam e se matam, mas vocês se perdoam e a vida continua, não é assim? Nós somos irmãos em Cristo. E conviver, relacionar-se com outro, com o irmão na fé, significa se ofender. Você vai se ofender. Eu posso pregar, liberar uma palavra que você não gosta. Você se ofender. Mas quando você tem maturidade, você corrige aquilo na hora, você lida com aquela emoção na hora. E você já perdoa na hora, você já libera, você também detecta que aquilo talvez é um negócio que está mexendo numa área que não foi tratada, e você já lida com aquilo com maturidade. O que você não pode é jogar a sua vida fora, por causa de sentimentos e distrações inúteis, escolhas fúteis. É isso que você não pode. Porque é triste ouvir uma coisa dessa. Eles se apresentam aqui como pessoas que fizeram tanto e o Senhor diz, não conheço vocês, nunca os conheci. Apartem de mim.
Quando nós vamos lá para Gênesis 6, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Se você não for dominado por Deus, a mesma coisa está acontecendo. E sempre vai acontecer. Sem Deus, se Deus não guiar, se o Espírito Santo não guiar a nossa vida, é assim a nossa vida. A sua inclinação nunca vai ser para uma coisa boa. Mas sempre e somente, sempre e somente, sempre e somente para o mal. Só tem um jeito. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos nos esconder em Jesus, recorrer a Ele. Porque se Ele não guiar a sua vida, sempre e somente, as suas inclinações serão para o mal. A inclinação aqui, ó, dos pensamentos do coração, o que vai tomar a sua vida vai ser sempre e somente para o mal. Não tem essa. Não, o homem é bom, o homem é mau, por conta da natureza do pecado. A única coisa boa em nós se chama Jesus Cristo. A única forma de nós fazermos bondade, sermos leais, é sendo cheios do Espírito Santo. Não é a Bíblia. O Senhor falou que a criança, o homem desde a sua infância, tende para o mal. Não foi eu que falei. Deus falou. Por isso que o sábio vai mandar tirar a insensatez da criança. Porque a inclinação da criança é para o mal. Você vê ela pequenininha, com instinto de bater, de tomar, com egoísmo. Se você deixar, ela vai fazer birra, ela vai bater em você, ela vai chutar você, ela bate no seu rosto, não é assim? Se você não corrigir, você vai ver as reações dela. A inclinação, desde a infância, é para o mal. Então, quando a gente tem esse entendimento, nós olhamos para a única saída e buscamos. E se você encontra, você não solta nunca mais. A nossa saída é Cristo, é se esconder em Cristo. Por isso nós não podemos ser arrogantes no nível de dizer, eu julgo aquele lá e digo, isso eu nunca faria. Faria pior. Se não for Deus, a gente faz pior. É a misericórdia de Deus na nossa vida. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, à medida que você mede os outros, você vai ser medido. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque você pode se ver fazendo aquilo que você um dia condenou. Você pode ver acontecendo na sua casa o que um dia você criticou. A inclinação do ser humano, a natureza humana sem Deus, é sempre e somente para o mal. Vamos nos colocar em pé. Eu poderia falar mais, mas penso que nós temos que nos levantar. E temos o suficiente para entender que, acima de tudo, nós precisamos guardar o nosso coração. A única maneira de nós escaparmos é guardando o nosso coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele
procedem as saídas da vida. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nos envolver com Deus, ouvir a Deus, conhecer a Deus profundamente, nos alinhar com Ele, soltar o que nós precisamos soltar. Solta aquilo que está aí, talvez aprisionando você. Porque qualquer coisa que eu falar sobre o que está acontecendo no mundo, você já sabe. Você já sabe que não é bom. Você sabe bem que não é bom. Não tem nada bom. Fora de Deus não tem nada bom. O que está aí fora está arruinando com tudo. O mal está levando as pessoas. Porque elas têm permitido. Porque elas rejeitam a Deus. Elas rejeitam a palavra. Elas rejeitam o chamado. Elas têm rejeitado o chamado. Se aproximem de mim. Se humilhem. Não sejam influenciados pelas coisas deste mundo. Olha os sinais da volta do Senhor Jesus. Está em toda parte. Sabe o que eu aconselho você? Faz definitivamente a lista do que você não quer. E para de se envolver com coisas que não são saudáveis e não estão fazendo bem para você. O que Deus vem falando com você faz tempo para você soltar? Você tem um estilo de vida desalinhado? O que a palavra está dizendo aqui? Para com isso. Você está perdendo sua vida. Você está perdendo seu tempo. Para com isso. Para. Solta. Se Jesus vier agora, você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você tem certeza que você vai ouvir a trombeta soar? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, não é o que nós estamos vendo? Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, não é o que estamos vendo? Os homens serão egoístas, vai vendo, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, a lista não termina, né? Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Olha o que é pior. Os caras, você olha e pensa assim, Deus está falando do ímpio, né? Não é? Não é o que você está pensando? É do ímpio, né? Tendo aparência de piedade. Ah, tem cara de crente.
se mostra como crente, está na igreja, e é tudo isso aqui, mas negando o seu poder, tendo aparência de piedade. Piedade é alguém que se mostra ser devoto de Deus, que parece que serve a Deus, mas ele é tudo isso, uma lista desse tamanho, mas negando o seu poder, nega. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Olha só, parece que a gente está vivendo os dias de hoje. Por que isso aqui acontece? Homens que às vezes entram na igreja só para seduzir mulheres, homens que estão à procura de mulheres afortunadas, porque eles querem um lugar para eles se encostarem. Olha isso aqui. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que são espíritos enganadores e doutrinas de demônios? Teologia antibíblica. Quando você lê isso aqui, você pensa que não, isso aqui deve ser algum negócio que vem na cara, está escancarado que é do mal. Não vem não. Vem numa sutileza e leva você. Queridos, uma teologia que não tem cruz, ela é doutrina de demônios. Uma teologia que você pode vir como está e ficar como está, não precisa mudar sua conduta, são doutrinas de demônios. Tirou a cruz, tirou o Espírito Santo, e sem contar aqueles que já estão tirando a divindade de Cristo. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm o quê? A consciência cauterizada. Então, são pessoas que têm títulos, que talvez são até famosinhas. E que estão levando milhares para o engano. Porque que maravilha eu ouvir algo, né? Que eu posso ter tudo sem cruz, sem mudar, sem uma mudança interna, sem uma mudança de conduta. Eu posso continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estou, sem mudança. Não, queridos, são doutrinas de demônios. Por favor, Jesus vai voltar. Eu acredito no rapto da igreja. Mas para mim, o que me consome é saber que Ele vai voltar e eu quero passar a eternidade com Ele. Até porque eu não sei como vai ser amanhã. Eu posso estar viva aqui hoje fazendo o culto e Ele me chamar amanhã. Eu preciso estar pronta. Eu preciso estar pronta. Ninguém sabe quando Ele vai chamar. Quando vai ser o nosso último suspiro. E você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Que você vai ouvir a trombeta soar? Ou, se Ele te chamar hoje, os anjos virão buscar a sua alma? Queridos, eu tenho histórias lindas de famílias reunidas num quarto. Vou contar uma específica de uma senhora que viveu para orar. Ela foi líder de um trabalho
que se faz até hoje na Assembleia de Deus, que é o círculo de oração. E foi uma mulher de Deus. E quando ela estava para dar o último suspiro, e a família ali, reunida, aguardando, porque sabia que daquele dia não passava, já estava bem velhinha. Ela abre os olhos assim, que ela já não tinha mais força, estava bem velhinha, e ela abre bem os olhos e diz: oh, despeçam-se da mamãe, os anjos já chegaram. Aleluia. Os anjos chegaram. E ela deu o último suspiro. Os anjos chegaram. Mas nós também temos relatos. Eu não cheguei a presenciar, mas nós temos relatos de pessoas que contaram de lugares onde, com o falecimento daquela pessoa perto, aquilo foi virando treva pura. E um dos casos, o homem gritava desesperadamente, deu o último suspiro e se foi. Mas morreu com semblante ele morreu com um semblante de pavor. E diz que aquele lugar foi tomado de trevas. Ou seja, os demônios foram buscar a alma daquele homem. Mas pensa um homem duro, que toda vez que um pastor ia até no hospital orar por ele, doente, e perguntava se ele queria receber Jesus, ele dizia não. Ele podia não ter força para nada, mas na hora ele arrumava uma força daquela para dizer um não daqueles com raiva, para dizer não para a oração. E a senhora dele lutando, a esposa, para aquele homem ser salvo, mas o homem era terrível. O mundo espiritual é real, a eternidade é real. Jesus vai voltar. A eternidade é real. Não, morreu, acabou, isso é um engano. Todas essas teorias de vida após a morte são enganos. Biblicamente tem céu e inferno. E somente os que creram em Jesus e viveram uma vida alinhada com Ele, vão viver uma vida eterna com Ele. Então olhe para a sua vida. Será que hoje o que você ainda está aí agarrado, vale a pena? Será que vale a pena? Se Ele te chamar, se o arrebatamento acontecer, vale a pena você manter isso aí na sua vida? Ou depois você vai olhar para isso e vai dizer, meu Deus, isso não era nada, eu fiquei agarrado a uma bobagem. Querido, se o Senhor não fizer mais nada por nós, Ele já fez. Ele já nos salvou. Tudo isso que nós aí mostramos e até alguns reclamam, porque o Senhor não me deu. Tudo isso vai perder peso. Vai desaparecer. Porque a vida aqui é tão curta, mas eternidade é eternidade. Reveja a sua vida. Se volta para Deus. Não espera mais nada, por favor. Eu vejo um alerta do Senhor. Acenda a sua candeia, carrega azeite extra, mantenha a chama acesa. Espírito Santo, eu oro por um despertar, eu oro por temor, eu oro para que a Tua palavra desperte, vista o Teu povo, eu oro para que nenhum consiga ficar no mesmo lugar da mesma forma, eu oro por um acordar, eu oro por um avivamento, eu tenho orado, Senhor, por uma consciência viva, para que o Teu povo não minta para si,
Porque a pior coisa é quem mente para a sua consciência, e ele vai dando lugar a uma cauterização. Não, chega de enganos, chega de fingir que não está vendo, não está ouvindo, chega de protelar mudanças, chega de resistir ao chamado, chega de fingir que não é agora, que não precisa, que é bobagem. Chega, o Senhor está dizendo: ei, prepara-te, ó Israel, para encontrar com seu Deus. Prepara. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Guarda o que tens. Solta as coisas inúteis e fúteis. Para de chorar leite derramado. Volte para o Senhor. A Deus eu oro para que o teu povo se volte para ti, meu Pai. Tem que ser agora. O Senhor está chamando. Volte-se para mim. Volte-se para mim. Volte-se para mim. Que o temor profundo tome os corações. E que nenhuma pessoa consiga ficar no mesmo lugar, da mesma forma, viver da mesma maneira. Não, Senhor. Que um mover poderoso esteja acontecendo, um temor profundo, um quebrantamento, Senhor. Eu oro, Senhor, por uma conscientização viva, por discernimento, por clareza. Eu oro para que o teu povo seja queimado, para que essas candeias estejam acesas, para que o azeite este esteja do lado, para que ela cuide da vida espiritual dela. Eu oro, Senhor, porque eu percebo o Senhor batendo nesse assunto. Cuida da sua vida espiritual. Cuida da sua vida espiritual. Prioriza a sua vida espiritual. Se volta para mim. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Abençoa a tua igreja. Abençoa todos nós, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ouvir, a entender, a nos focar na coisa certa que é o Senhor, a soltar essas coisas inúteis, a nos prender no Senhor. Eu oro, meu Pai, para que a palavra tenha calado fundo, tomado os corações e despertado profundamente a tua igreja, o teu povo. E que nenhuma pessoa consiga ficar da mesma maneira, mas que ela passe a ficar atenta. Oh, meu Deus, está aí os sinais. Tem misericórdia. Acordos de paz. Para o mundo, alguns acordos parecem que são tão bons, mas são sinais, Senhor. São sinais. São sinais. Tem misericórdia, Pai. O que se fala hoje é sobre paz e segurança, e a tua palavra fala que quando todos estiverem seguros nesta paz humana, na segurança de homens, virá a repentina destruição. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Nós olhamos para Israel e vemos as coisas acontecerem. Eles têm se preparado para o terceiro templo, e quem está lá sabe disso. Eles querem voltar a fazer seus sacrifícios, mas isto está fora. Porque o Senhor já fez o sacrifício.
E o terceiro templo agora somos nós. Nós somos o templo. A morada do Altíssimo. Mas eles ainda esperam por um Messias que já veio. Ah, Deus, eu oro para que a tua igreja não se distraia e não seja roubada, que não seja iludida pelo engano que está aí, que não se acostume com o engano. E que tudo venha se tornar normal, mas com um temor profundo e uma proximidade cada vez mais do Senhor esteja acontecendo. Um purificar, um refinar, Senhor. Eu oro, Pai, para que a Tua palavra possua os corações profundamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.